Fala galera, como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Paladino Monge aqui na BGG2 e eu tô trazendo para vocês aí um vídeo de regras de um jogo lançado pela Galápagos Jogos e que foi um queridinho na Gen Con quando ele foi apresentado. Estou falando do Black Angel, o jogo aí em que a humanidade cagou a Terra. Coincidências? Olha só aí! As nações se uniram num desespero e lançaram a primeira fragata intergaláctica para que a humanidade não se perca. Sim, a Black Angel. Isso aí é mais ou menos o tema, a premissa do jogo. Um jogo com bastante peso e estratégico e do design do Troar. Muita gente falando aí que o Black Angel é o Troar no espaço. Será que é? Será que não é? Se vocês quiserem, coloque nos comentários se vocês querem um voto de qual jogo do Black Angel versus Troar que eu trago para vocês. Mas aqui eu vou falar do quê? Das regras do Black Angel. Mas antes de ir para lá, eu quero agradecer e indicar a vocês a loja Geek Stuff Shop, aqui de Brasília, que disponibilizou esse jogo aqui para a BGG2 para a gente trazer esses vídeos de regra para vocês. Vocês sabem que a BGG2 é de board game para board game, a gente só fala para vocês de coisa boa. E aqui eu tô falando da Geek Stuff. Quer comprar um jogo? Você quer comprar figuras Funko? Vá na Geek Stuff Shop, cara, vale muito a pena, preço justo, bem bacana. Aqui para Brasília tem umas promoções bem legais que eles fazem frete grátis, entregam na sua casa e para fora eles também entregam, mano, não é só para Brasília não. Então vai lá no Instagram deles, tem muita foto bacana e no site também, que vai estar aqui na descrição, parceiro aqui do canal. E você sabe que a gente só indica coisa boa, hein? Coisa boa e coisa boa. Agora vamos lá para a mesa, vamos ver como se joga Black Angel. Bom, meus queridos, vamos aqui então aprender a jogar o Black Angel. Eu vou começar com vocês aqui falando do setup do jogo. Esse setup aqui é pela quantidade de jogadores. Aqui eu vou fazer um setup para 2 jogadores, com exceção aqui do tabuleiro espacial, mas eu explico daqui a pouco, depois eu deixo ele no setup de 2 jogadores. Esse aqui não é um setup de 2 jogadores, tá bom? Mas só para mostrar para vocês o setup para 3 ou 4, beleza? Então vamos lá, o que você vai fazer primeiro? Você vai separar a quantidade de dados aqui por quantidade de jogadores. Então, no exemplo de 2 jogadores serão 4 dados, para 3 serão 5, para 4 serão 6 dados. Você vai colocar nessa área onde tem a cor do dado. Essa área se chama estoque de dados, que fica no Black Angel, tá bom? Depois você já coloque aí em um estoque geral os cubos de detrito e dano, recursos, tabuleiro, os robôs dos jogadores. Já separe o token de SPS, o hexágono de SPS, daqui a pouco eu falo como é que fica. E vamos aqui para o tabuleiro do Black Angel. O tabuleiro do Black Angel tem algumas informações bem interessantes que é bom passar para vocês rapidamente antes de continuarmos o setup. Nós temos essa área central aqui, que é onde fica os robôs disponíveis dos jogadores. Então, os jogadores no seu tabuleiro individual não têm um espaço para guardar os seus robôs. Ele fica no tabuleiro do Black Angel, porque eles trabalham lá. Esse estoque aqui, os jogadores não utilizam para nada. Se você vai lançar uma nave aqui no espaço, vai usar dessa área. Depois nós temos 2 áreas dos jogadores, que é essa área maior aqui e essa área menor que tem um cadeado. Essa área é a área padrão, onde os jogadores deixarão os seus dados, e essa área é uma área de segurança privada, onde os jogadores poderão reservar os seus dados e aí ninguém vai poder utilizá-los. E depois nós temos as várias ações aqui no tabuleiro, e aqui nós temos a trilha de vitória e também as trilhas aqui de tecnologia, sendo que essas aqui é de tecnologia e essa é de tecnologia avançada, e você pode ver o custo aqui, vocês vão entender daqui a pouquinho. Sabendo então essas informações, vamos continuar o setup então. O que nós vamos fazer agora? Cada jogador vai pegar 8 robozinhos, sendo que 5 robôs você vai pôr aqui. Então cada jogador já começa com 5 robôs para fazer aí as suas jogadas. Depois você vai pegar 3 robôs e vai colocar em cada área de trabalho das cores respectivas dos dados. Agora você vai separar as cartas por cor, que são as cartas de missão, e também já separa aí as cartas de saqueadores. Por enquanto vamos deixar as cartas de missão aqui. Quando a gente for finalizar o setup com os jogadores, a gente mexe nela. Vamos já para as cartas de saqueadores. Você vai sacar no começo da preparação 2 cartas. Então você vai sacar a primeira carta, você vai olhar o espaço que ela vai entrar, nesse caso aqui está falando 6, e vai colocar aqui em cima. Depois que você fizer isso, você vai pegar um cubo de dano e vai colocar no primeiro espaço. Tem inclusive um númerozinho. Vamos pegar a segunda carta de saqueador. Vamos olhar o espaço, aqui está falando 5, e nós vamos colocar aqui e fazer a mesma coisa. Essas áreas já têm dano
na Black Angel e também já tem saqueadores aí atrapalhando a vida dos jogadores. Pode acontecer quando você fizer o setup, você sair com uma segunda carta no mesmo local. Não tem problema, você vai colocar ela um pouco mais aqui virado, tem até um espaço no tabuleiro, tá pessoal? E vai colocar um segundo dano lá. Cada espaço desse aqui de ação só pode ter 2 cubos de dano, vocês vão saber isso aqui mais nas regras, mas nesse caso nós já vamos ter aqui uma ação danificada, vocês também já vão saber. Depois embaralhe todas as cartas de tecnologia por seus tipos, então vamos ter 4 pilhas, e você vai abrir de forma aleatória uma de cada um desses tipos aqui nos 3 primeiros espaços. Tem uma seta aqui em cima, vermelhinha, que fala como é que essa trilha aqui se movimenta. Então é sempre de baixo para cima. Inclusive, no decorrer do jogo, nós podemos expulsar tecnologias aqui que não tiverem sido compradas. Então elas começam mais caras e vão ficando mais baratas no decorrer das rodadas. Um ponto interessante é que as tecnologias avançadas, elas ficam com a face virada para baixo. Essas outras não. Então, para concluir aqui, nós vamos pegar uma aqui, pode ser em qualquer ordem, tá? Vocês escolhem. E depois vamos abrir as 4 de tecnologia avançada. Feito isso, é o momento de falarmos agora do tabuleiro espacial. Sim, esse é um tabuleiro modular que tem 7 partes. Para um jogo de 2 jogadores, teremos apenas 5 partes. Mas vou fazer um setup aqui, como se fosse para 3 ou 4 jogadores. A ordem, como é que você vai colocar aqui, independe, você pode virar à vontade, não tem problema. Então você vai formar um grande V apontando para o tabuleiro de Black Angel. Isso aqui então é quando nós tivéssemos aqui o cockpit, que seria a parte do espaço da fragata Black Angel, e depois aqui o tabuleiro espacial. Você vai pegar então a miniatura, vai colocar no meio, então no caso vai ficar aqui bem no meio mesmo. E ela sempre vai ficar no meio, como vocês vão ver nas regras, ela anda, mas depois a gente faz uma alteração. Para concluir esse espaço, o que você vai fazer? Você vai pegar esse tokenzinho aqui de SPS, vai ver onde tem um número na última trilha, independe do número, tá? É só para saber onde que ela vai ficar. E aí você vai pôr esse token aqui em cima. Você vai verificar que esse token é uma das formas do jogo depois já começar a ir para o seu final. Eu vou explicar com mais detalhes. Como eu estou fazendo aqui um setup para 2 jogadores, eu vou tirar essas 2 peças aqui, até para depois vocês não ficarem confundidos, e aí eu vou deixar um setup agora para 2 jogadores. Então essas peças que você não utilizou aqui, você vai colocar na caixa. E aqui então nós temos aí o setup do tabuleiro espacial. Cada jogador também vai receber um tabuleiro individual. Esse tabuleiro individual tem algumas informações muito importantes que eu vou falar para vocês. Primeiro, nós temos o espaço aqui para deixar os recursos, os cubos de detrito. Esses cubos, quando está na Black Angel, são dano, mas quando vem para o jogador se chama detrito. As espaçonaves. Temos aqui 9 espaços de tecnologias. Temos 3 espaços aqui que estão mais clareadas, que é onde vão ficar as tecnologias iniciais. Os jogadores recebem 3 dessas tecnologias iniciais que tem o verso da cor escolhida. Você vai colocar de forma aleatória em qualquer um desses espaços. O jogador vai receber também uma espaçonave, um recurso e um cubo de detrito. Os jogadores também recebem 2 marcadores aqui, onde um marcador vai ficar nos 5 pontos de validação, ou se quiser chamar de pontos de vitória, naquela trilha de pontos de vitória, no jogo chama pontos de validação. E o segundo você vai colocar num espaço do Black Angel, mais perto de você, para fazer daquele espaço o seu. Mas vamos falar agora desse tabuleiro aqui, que tem informações muito interessantes. Além de termos aqui um auxílio todo iconográfico para você fazer as suas ações, aqui no tabuleiro nós também temos aqui e aqui setas que mostram a ordem que as tecnologias vão entrar e também os espaços onde eu posso ativá-las no meu decorrer do jogo. Eu vou explicar com mais detalhes cada uma desses espaços, aonde entra, tudo certinho, mas só para vocês verem de uma forma mais visível que existem setas coloridas em cada um desses espaços e 2 setas pretas aqui nesse espaço. Aqui nós temos a área com as cores das cartas, aonde nós teremos as cartas que foram extraídas do tabuleiro espacial, que vão poder aumentar a pontuação no final do jogo, e 3 espaços de tiles de tecnologias avançadas que também vão ser extraídos, você pode aumentar a sua pontuação. Cada jogador aí vai receber uma dessas ajudinhas aqui maravilhosas, que tem as sequências que você pode fazer e também as ações que você pode fazer. Mas um detalhe nessa sequência é que ela tem um número, que é o número da ordem do turno, que nunca vai mudar no decorrer do jogo inteiro,
mas que vai dar alguma bonificação para os jogadores que têm. Então, a partir do número 2, o primeiro não tem nenhum tipo de benefício, nós vamos ter aqui em cima o que ele vai ganhar no setup. Então, o segundo jogador ganha mais um detrito, o terceiro jogador vai ganhar mais um detrito e ainda pode, de graça, reservar um dado já agora. E o último ganha um detrito, um recurso e pode também reservar um dado de graça. Dê ao primeiro jogador esse token de primeiro jogador aqui. Isso aqui vai servir para o fim da partida, quando a gente vai saber que acabou a rodada final. Para finalizar, basta o jogador pegar um dado por robô que ele tem em cada espaço. Então, no início, cada um deles terá um dado de cada. Rolá-los e colocá-los em seus respectivos espaços. Cada jogador vai pegar uma carta de cada cor de missão e uma carta de saqueador. No começo, cada jogador terá, então, 4 cartas. Essas cartas poderão ser jogadas no tabuleiro espacial, como cartas de missão ou de neutralização, e também para ativar aqui o tabuleiro, as tecnologias que vocês conseguirem no decorrer do jogo. E assim nós finalizamos o setup do jogo e podemos começar a jogar Black Angel. Mas antes de iniciarmos, eu quero passar as informações que nós temos nas cartas e também nos tiles, que vai facilitar o entendimento. Começando pelas cartas de missão, nós temos 3 cores diferentes de cada uma das raças, e essas cartas aí podem ter 2 tipos de missão, sendo que uma dessas missões se divide em outras 2. Nós temos as missões de ativação, que é essas cartas aqui, que você vai ter nessa lateral o número dos dados, e as cartas de neutralização, que tem essas setinhas. Essas cartas aqui, elas nunca são ativadas, apenas quando elas são extraídas do tabuleiro espacial e depois vai para os jogadores. Essa aqui, no decorrer do jogo, os jogadores poderão ativá-las para receber esse benefício. Todas as cartas, como eu falei, têm os benefícios aqui indicados, mas as cartas de neutralização ainda se dividem em 2 tipos, que são essa aqui que tem apenas um benefício único e essa aqui que tem 2 tipos de benefícios. Apenas para mostrar para vocês, essa carta aqui significa que o dono da carta vai receber o que está desse lado e quem tiver nessa carta aqui com a sua nave vai receber esse outro benefício. Essa carta aqui gera a possibilidade, então, de um mesmo jogador receber os 2, se for o dono e tiver a sua nave aqui. Esse outro aqui não. Se você for o dono, por mais que você tenha uma navezinha aqui, vai receber apenas uma vez. Enquanto essa outra aqui não te dá nenhum tipo de benefício, somente quando ativada. Outras informações importantes, nós temos nesses círculos aqui os benefícios que o jogador vai receber quando ele for dono. Quando ele pegar um robozinho desse aqui e colocar aqui em cima. Não se preocupem, vou explicar isso aqui quando nós falarmos da ação de missão, quando você vai no espaço. Esses benefícios podem ser recursos, naves ou pontos de validação. E também, por fim, nós temos aqui, bem desse lado, os tiles de tecnologia que vão entrar no jogo quando jogarmos uma missão. E ela entra nessa ordem. Então vai entrar primeiro o verde e depois o cinza. E podem ser de 2 a 1 tile, como você pode ver nesses exemplos aqui das cartas. No jogo existe um apêndice onde tem todas as informações de todos os tiles, cartas, que vale a pena você ter de antemão, pelo menos nas 2, 3 primeiras partidas, até você decorar aí a iconografia do jogo. Mas saiba que a iconografia ela é tranquila. Por exemplo, aqui você vê que para cada carta cinza que eu tiver no tabuleiro espacial, eu vou ganhar 3 pontos. Aqui eu já ganho um robô, que eu vou colocar depois do estoque lá na minha área de reserva do Black Angel, e um recurso. E aqui eu ganho 3 naves que vai para o meu estoque. E aqui ele mostra que eu posso gastar 2 recursos para ganhar 3 pontos. Essa carta, quando tem um xizinho, aí eu tenho que gastar o recurso, eu perco ele para ganhar esse ponto. Nesse exemplo aqui não, eu apenas preciso mostrar. Também temos as cartas de saqueadores. Essas cartas saqueadores, elas poderão aparecer no decorrer do jogo quando lançamos missão. Vocês vão entender um pouquinho daqui para frente. Vamos voltar aqui na carta apenas para vocês verem o que elas dizem. Nós temos aqui o efeito dessa carta que o jogador vai precisar fazer toda vez que for numa ação que tenha uma carta de saqueador lá em cima. Nesse exemplo, eu preciso descartar uma carta de saqueador da minha mão. Lembre-se que no início do jogo, todo jogador começa com uma carta de saqueador, mas você pode ter mais cartas. E aqui em cima nós temos um número, o espaço da ação que nós vamos ter que colocar essa carta, nesse exemplo, 1. Novamente, no apêndice, nós temos
todos os efeitos que nós vamos fazer nessas cartas. Mas é bem tranquilo também, a iconografia já vai mostrando que você vai ter que descartar uma carta de saqueador ou uma carta qualquer aleatória de missão, colocar um cubo de dano em sentido horário em um outro espaço de ação, ou colocar um dano em um dado, ou mesmo travar um de seus robôs. Os tiles de tecnologia são divididos em tiles de tecnologia, com cores, e tiles avançados. Vamos começar primeiro por essas de cores, que são frente e verso. No jogo básico, nós vamos usar apenas esse verso que tem um detrito aqui em cima e que pode ser ativado. Mas no jogo avançado, você vai poder usar esse lado avançado que tem essa faixa branca. Eu vou explicar no final desse vídeo de regras como que funciona essa parte aqui da tecnologia avançada depois para a básica. Mas basta entender que nós vamos ter aqui os benefícios que cada um desses tiles vai dar, seja na parte avançada ou na parte normal dele. Nesse exemplo aqui, ele vai falar que eu vou poder ativar um tile de tecnologia nos dois lados. Esse outro aqui já fala que eu posso transformar qualquer dado meu no número 3. Em um outro exemplo, aqui, se eu ativar, eu vou ganhar um robô. Já as tecnologias avançadas, que são os tiles pretos, tem apenas um lado. Esse outro aqui não tem nada. E ela vai dar uma pontuação no final do jogo. Basta olhar a iconografia. Nesse exemplo, para cada carta que eu tenho na minha mão de saqueador, eu ganho 2 pontos de vitória. Um detalhe é que cada tile desse aqui, ele só vai te dar no máximo 4 pontos se ele continuar no seu tabuleiro ou se for extraído depois que aqueles 3 espaços de peça extraídas avançadas já tiverem sido preenchidas, porque lá só cabe uma peça dessa aqui. Mas ainda assim vão te dar pontos de vitória, mas limitado a 4, com exceção daqueles 3 espaços que eu vou explicar com mais detalhes também na ação que for possível extrair esses tiles. Por fim, vamos falar dos dados? Sim, porque eles não são dados normais. As faces que nós temos é 1, 2, 3 e estrela, sendo que estrela é o valor 0. Você não pode fazer qualquer tipo de ação com a estrela, ações de ativação, com exceção de partes da ação quando você faz o controle da sua nave. É o único momento que você pode usar essa estrela. Vale ressaltar que cada lado contrário desses dados é uma diferença de 2. Então, o 1 aqui vira 3 e o 2 aqui vira estrela ou vice-versa. E essa informação é importante porque no decorrer do jogo você vai poder alterar isso aqui gastando cubos de detritos, fazendo o que eu acabei de fazer. E explicado então aqui toda a parte da configuração que nós temos de cartas, tiles e os dados, vamos fazer agora como se joga efetivamente o Black Angel, como que acontece uma rodada. O jogo vai se passar por várias rodadas, sendo que em cada rodada, cada jogador faz um turno em ordem horária a partir do primeiro jogador. E na sua vez, o jogador pode escolher fazer uma de 2 sequências possíveis, a sequência A ou a sequência B. Isso é até temático porque nós somos inteligências artificiais. Cada uma dessas sequências tem vários passos que o jogador tem que seguir e ao seu fim ele finaliza o seu turno e vai para outro jogador. O jogo ele vai terminar quando a Black Angel chegar no planeta Espécie ou se acabar o baralho de saqueador. Então dessas 2 formas aí o jogo pode acabar. Então vamos ver cada uma dessas sequências em mais detalhes, começando pela sequência A. A sequência A é a sequência onde os jogadores vão efetivamente fazer ações. Ela consiste de 3 passos. Jogar uma carta ao redor do seu tabuleiro individual, utilizar um dado para realizar uma ação no tabuleiro de Black Angel ou numa carta de ativação aqui no tabuleiro espacial, e por fim, comprar uma carta da mesma cor do dado que você utilizou e devolver esse dado para o seu estoque. Vamos ver cada uma dessas ações em mais detalhes. Começando pelo primeiro passo, que é você jogar uma carta no seu tabuleiro, esse passo ele não é obrigatório, ele é opcional, você não precisa fazê-lo. Se você não quiser fazê-lo, você já parte para o segundo passo, que é realizar uma ação através de um dos dados que tem ali no tabuleiro, no seu espaço, no espaço de outro jogador. Caso você queira jogar, você vai poder jogar qualquer uma das cartas que você tem na sua mão, inclusive a carta de saqueador. Você sempre vai jogar ela virada, porque o que tem aqui de informação vai ser irrelevante para esse tipo de ação, apenas a cor ou se é uma carta de saqueador. Você pode colocar em qualquer um desses espaços e essas setas vão indicar as ativações que você vai fazer nesses tiles.
Se você jogar uma carta de missão, que são as cartas coloridas, você vai ativar apenas os tiles daquela cor. Então, se eu quero ativar isso aqui, eu posso jogar essa carta aqui embaixo e eu ativo esse tile, que fala que eu posso ganhar um robô e colocar no meu espaço lá do Black Angel, ou pegar um robô que tem lá no Black Angel e alocar em um posto de trabalho, aumentando a quantidade de robôs e, consequentemente, dados que eu vou usar daquela cor. Nesse outro exemplo, se eu colocar aqui, por mais que eu tenha 2 tiles, como eu joguei essa carta cinza, eu vou apenas ativar esse tile. Mas nós temos uma carta coringa, que são os saqueadores. Quando eu jogo a carta saqueador, eu ativo todos os tiles, independente da sua cor. E a ordem da ativação é feita a escolha do jogador. O segundo passo da sequência A é você pegar um dos dados que você tem no seu espaço aqui para realizar uma ação no tabuleiro de Black Angel ou em uma carta de ativação que está no tabuleiro espacial. Os dados valor 0, ou seja, estrela, você não pode fazer nenhum tipo de ação a não ser a ação de comandar a sua nave. Mesmo assim, apenas 3 passos daquela ação. A gente já vai ver essa ação em si. Vamos começar mostrando aqui no tabuleiro do Black Angel como se faz. Então você vai poder pegar um dos seus dados, mas você pode também pegar um dado de um outro amiguinho que não esteja reservado aqui nesse espaço. Caso você queira pegar de outro colega, basta você pagar um recurso seu para ele. E aí você pode pegar qualquer um dos dados dele. E o jogador ele não pode falar que não quer fazer essa troca. Essa troca é obrigatória. Você dá o recurso para ele e você vai pegar o dado dele. Se for um dado seu, pode usar um detrito para virar a sua face oposta. Então, essa estrelinha vai virar um 2. Você não pode fazer isso se pegar um dado de outra pessoa. Então, depois de escolher o dado, a cor do dado é que vai te indicar quais as ações que eu posso fazer. Cada uma das cores aqui tem 2 ações que você pode ver aqui no tabuleiro do Black Angel, sendo que existem 3 ações, uma de cada cor, para você comandar a nave, que é essa ação e essa ação, que eu vou deixar por último. Quando você pega um dado e coloca em uma ação aqui no Black Angel, você precisa ver se essa ação está danificada. Você verifica se está danificada se tiver 2 cubos. Se tiver 2 cubos, essa ação danificada vai reduzir em 1 a quantidade de ativações que você vai poder fazer com esse dado. E essa é uma outra informação importante. O número de ativações que você faz é a quantidade de dados. Até por isso mesmo que a estrela você não consegue fazer nenhum tipo de ação, porque 0 ativações significa que você não vai fazer nada. Mas se eu estiver colocando lá, por exemplo, no nível 3, eu iria fazer nessa ação 3 ativações. Se ela estiver danificada, é como se eu estivesse fazendo com um 2, ou seja, eu perco uma ativação. Mas se tiver apenas um dado, a ação não está danificada, eu vou fazer ela normalmente. Mas além disso, eu preciso ver também se tem cartas de saqueadores. E nesse caso, independente se tem cubos de dano ou não, eu vou ter que fazer o efeito aqui. Nesse exemplo aqui, eu preciso colocar um cubo de dano em sentido horário, que está aqui a setinha, numa próxima ação. Se eu estou na 6, a próxima vai ser essa ação aqui. Então eu pegaria e colocaria aqui. Se e somente se o jogador que vier aqui não conseguir resolver a carta de saqueador, aí ele ainda vai poder fazer a ação. Contudo, ele vai perder um ponto de validação. Então, se eu não pudesse resolver essa carta, o jogador aqui então perderia um ponto de validação. Explicado isso, agora vamos ver as ações uma a uma. Consertar a Black Angel, que é essa ação aqui. Essa ação, ela permite que a cada ativação você retire um cubo de qualquer lugar do tabuleiro de dano. Então, se eu tivesse ativado aqui, por exemplo, 2 vezes, eu poderia pegar esses 2 cubos. Esses cubos vai para o jogador e agora ele tem que fazer uma escolha. Ou ele coloca na sua reserva, ou ele pode ativar um dos seus tiles de tecnologia. Para isso, basta colocar aqui o recurso e ele já ativa. Esse detrito vai ficar aqui em cima até você realizar a sequência B, para que você não faça outra ativação dessa forma. Você ainda pode realizar uma ativação por carta. A outra ação que nós temos é a ação de combater saqueadores. Você colocou aqui, por cada ativação, você pode destruir uma carta de saqueador em qualquer espaço. Mas aqui um detalhe, você precisa destruir todas as cartas em um determinado espaço que tiver de saqueadores, porque cada espaço desse aqui cabe até no máximo 3 cartas de saqueadores. Então, nesse exemplo aqui que eu joguei um 3, eu poderia destruir essas 3 cartas aqui e todas essas cartas vão para minha mão. Nesse outro exemplo, eu já sou obrigado a destruir essas 2 cartas, então já são 2 ativações e depois eu poderia destruir somente mais uma carta aqui
disponível. A terceira ação que nós temos é a ação de pegar uma tecnologia. Então o jogador ele vai pegar aqui e por cada ativação você vai poder pegar uma quantidade de tiles conforme o preço de ativações que cada um desses tiles tem. Esses espaços aqui, esses dois primeiros espaços dessas tecnologias coloridas, você precisa ter 2 ativações para pegar esse tile. Essas outras aqui é uma ativação. E todos os tiles avançados precisam também de 2 ativações. Então nesse exemplo eu tenho 3 ativações, eu poderia pegar essas 2 tecnologias ou essas 2 tecnologias. Depois então de você comprar as tecnologias, você precisa colocar no seu tabuleiro. E existe uma ordem para você colocar aqui. Você precisa seguir as setas que aqui se encontram. Então os tiles coloridos você pode começar da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Toda vez que você colocar um tile, os tiles que se encontravam lá, eles vão sendo empurrados. Então, se eu quisesse colocar aqui em cima, eu ponho o tile aqui e ele viria para cá. A mesma coisa poderia acontecer aqui. E isso pode fazer depois com que o tile ele seja expulso. Vamos supor que depois eu comprei essa tecnologia e depois eu quis colocar essa outra tecnologia. Ao fazer isso, veja que eu expulsei esse tile. Você vai guardar esse tile porque ele vai poder ser utilizado de diversas formas. Você pode pontuar no final do jogo, utilizar em um tipo de ativação de missão. Guarde para você, ele não vai embora, ele fica ainda com o jogador. Já os tiles avançados, eles só podem entrar nesse espaço, que é onde tem as 2 setinhas. Então você sempre vai ter que colocar aqui. Mas da mesma forma, depois ele vai poder ser empurrado, até que ele também possa ser extraído. Ao extrair, você vai pegar esse tile e vai colocar em um dos 3 espaços que aqui tem. Esse tile, quando se encontra aqui, ele vai poder aumentar o seu limite de pontuação. Cada tile desse aqui só te dá no máximo 4 pontos, a não ser que ele tenha sido extraído para um desses espaços. Aí, cada carta que eu tenha aqui vai aumentar em 2 pontos. Então vamos supor que no final do jogo eu extraí 3 cartas amarelas. Então eu vou somar 6 aos 4 que eu tenho. Então esse tile aqui poderá me dar 10 pontos. Qualquer outro tile avançado que tenha ficado aqui no meu tabuleiro, ou que eu tenha extraído, mas eu não posso já colocar aqui porque está preenchido, vão valer 4 pontos no final do jogo, por mais que você tenha mais pontuações. Nesse exemplo, eu tenho 4 cartas aqui de saqueador, mas esse tile aqui ficou no tabuleiro. Então, eu não vou somar os 8 pontos, apenas 4. Agora vamos falar sobre as 3 últimas ações, que elas são idênticas só mudando a cor, que é a ação de comandar a sua nave. Tem uma ação dessa para cada cor. A primeira coisa é que essa é a única ação que eu posso ir com uma estrelinha, porque eu ainda consigo fazer parte da ação. Mas existem 4 passos, que é mover uma das naves, colocar uma carta de missão, verificar se apareceu os saqueadores e colocar novas tecnologias que vão aparecer nesse espaço aqui. Isso porque quando você pega tecnologias, essas tecnologias aqui elas não são repostas, apenas nessa fase aqui que pode ser reposta. Então se eu já tivesse comprado essas 2, ficaria lá apenas com a missão verde, não teria mais. Agora, ao lançar uma carta de missão, aí vai ser reposto novas tecnologias. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo que nós temos é mover a sua nave. A quantidade de movimentos que você vai fazer é igual à quantidade de ativações. Nesse exemplo aqui, 2. E para você fazer esse movimento, você pode utilizar uma nave que já se encontra no tabuleiro, pode estar em uma carta de ativação qualquer, ou você pode lançar uma do seu estoque pessoal. Se você for lançar uma do seu estoque pessoal, você vai pegar uma nave que você tenha, um robô aqui da Black Angel, você vai colocar, e o movimento desse robô começa da Black Angel. E aqui nós temos um detalhe, é que essas naves menores não passam por esses tiles aqui de asteroides. Eles só vão passar se a Black Angel estiver lá. Porque aí a Black Angel tem escudos e você pode ficar lá sem problema. Mas se a Black Angel sai, essa nave aqui vai ser explodida. Então, começando aqui, eu posso me mover 2 espaços. Então, poderia vir 1, 2, 1, 2 e qualquer espaço que chegue a 2. Em qualquer espaço, eu posso ir para qualquer lugar. Cada hexágono desse aqui só pode conter 2 naves e tem que ser 2 naves diferentes. A ativação 0 significa que o jogador vai deixar a espaçonave naquele local. Mas como eu falei, você ainda pode fazer os outros passos,
que vai de 2 a 4. E você também não é obrigado a fazer os passos de 2 a 4. Se você quiser apenas movimentar a sua nave, supondo que você queira muito vir para esse espaço aqui, e você não consegue chegar lá agora, você pode movimentar, deixa a sua espaçonave lá, e aí você vai pular os passos 2 a 4. Entretanto, caso você queira continuar, vamos falar agora do segundo passo, que é você jogar numa carta de missão. E para isso você precisa parar em um espaço de hexágono que seja da mesma cor do dado que você lançou. Então, nesse exemplo aqui, eu joguei um dado cinza. Então, eu só vou poder jogar a minha carta de missão nos espaços cinzas. Se eu colocar em qualquer outro local, eu não vou fazer o passo 2 e, consequentemente, o passo 3 e o passo 4. Mas eu quero jogar uma carta de missão, então eu vim para cá. Ao fazer isso, então, agora eu vou pegar uma carta cinza da minha mão. Vou colocar ela aqui. Vou colocar a minha navezinha aqui do lado. Vou pegar um robô aqui do espaço que tem reservado. Vou colocar como dono e vou ganhar aqui o que ele está me indicando, nesse caso 4 pontos de validação. A partir desse momento, essa carta aqui, ela é do jogador branco. Mas existem 2 espaços em cada carta dessa, que pode ser preenchido por jogadores diferentes, inclusive do próprio jogador. Então, aqui eu posso deixar, além de ser dono, eu também estou nesse espaço. Esse é um exemplo daquela carta em que, ao ser retirado do tabuleiro, esse jogador branco vai ganhar ambos os benefícios aqui. Mas eu poderia deixar lá apenas para travar, não deixar que nenhum outro jogador ganhe esses benefícios. Por exemplo, o jogador rosa poderia vir andando e colocar aqui. E para colocar a sua nave nesse espaço, você não precisa utilizar um dado cinza. Então o jogador branco, posteriormente, ele poderia usar um dado verde, colocar lá na Black Angel e movimentar. 1, 2. Quando ele faz isso aqui, ele deixa a navezinha. A partir desse momento, ele vai também ser beneficiado com essa carta quando ela for retirada. Se fosse uma carta de ativação, ele poderia usar essa carta de ativação. Quando eu uso um dado 0, obrigatoriamente eu preciso jogar uma carta de missão, porque o dado 0 não permite que eu ande. Então, se eu peguei e joguei um dado 0, eu preciso jogar uma carta de missão. Mas tem umas regrinhas, né? Se eu já tiver num espaço onde tem uma carta, eu não posso jogar uma carta de missão. Eu preciso ter robôs, espaçonaves, para realizar essa ação. Se eu não tiver, não posso realizar também a ação. O fato de você estar junto com a Black Angel ou com uma outra nave lá, isso não impede você colocar uma carta de missão. Vamos supor, então, posteriormente, que o jogador branco ele quer vir para esse espaço e o jogador rosa já está lá. Ele vai pegar, então, ali um dado verde dele, vamos supor que ele vai pegar esse 2, ele vai colocar aqui e ele vai se mover para cá. Cada hexágono suporta 2, ele vai poder jogar, então, uma carta verde, ele vai jogar essa carta verde, e da mesma forma, o que vai acontecer agora é que o jogador rosa vai estar junto com essa carta, e o jogador branco vai ganhar também isso aqui. E como vocês viram, eu posso mover uma nave de uma carta que eu esteja lá para qualquer outro lugar. Isso aqui não trava a nave. O que vai acontecer, por exemplo, é o jogador rosa sair daqui. Consequentemente, ele não vai ganhar esse benefício. Depois nós vamos ver, então, se vai aparecer saqueadores. Para isso, você vai ver nos espaços adjacentes da carta de missão que você lançou agora, se tem esses ícones aqui de saqueador. Se não tiver, beleza, vamos para o quarto passo. Mas se tiver, para cada símbolo, você vai pegar uma carta de saqueador e vai colocar no espaço indicado. Por exemplo, aqui no espaço 1, colocando um dano. Nesse momento, pode acontecer de, ao pegar uma carta de saqueador, já ter aqui danos nos 2 espaços da ação. Quando isso acontecer, você vai pegar um desse aqui e vai colocar em cima do dado. E a partir de agora, esse dado aqui está danificado. Inclusive, na ação que nós fazemos de restaurar Black Angel, nós podemos não somente tirar esses danos somente das ações, eu posso também tirar do dado. Fica a escolha do jogador. Entretanto, quando eu vou tirar de uma ação que já está preenchida, a primeira ação, o primeiro dano que eu tenho que tirar é o que está danificando a ação, que é de número 2. Mas nesse exemplo aqui eu poderia apenas tirar do dado que foi danificado. Vocês vão ver mais tarde que esse dado aqui danificado pode atrapalhar os pontos de validação do jogador. E isso pode acontecer quando, ao colocar uma carta de saqueador,
já tenha os espaços da ação preenchidos. Vai para aquele dado que está no estoque. Caso não tenha nenhum dado, aí você vai apenas ignorar esse dano. Uma outra situação que pode ocorrer é ao você pegar uma carta de saqueador, ela mandar para um espaço que já contenha 3 cartas de saqueador. Quando isso acontecer, você não pode pôr uma carta a carta. Cada espaço só dá 3 cartas de saqueador. Você vai descartar essa carta e vai pegar uma nova, até colocar em um espaço que seja elegível. Isso faz com que o deck acabe mais rápido saqueador e, consequentemente, o jogo também seja rushado. E o último passo que nós vamos fazer dessa ação é colocar novas tecnologias. Cada carta tem uma tecnologia ou 2 tecnologias que você tem que seguir na ordem. Nesse exemplo, eu vou pegar aqui a tecnologia do topo cinza e vou colocar aqui embaixo, o que vai fazer com que as outras sejam empurradas, ficando tecnologias mais baratas. Essas aqui são as ações que você faz com um dado no tabuleiro do Black Angel. Agora, a outra ação que nós podemos fazer é pegar um dado que nós temos aqui e colocar em uma carta de ativação aqui no tabuleiro espacial. Para fazer isso, existem algumas regrinhas. Primeiro, o dado que você vai pegar tem que ser da cor da carta que você quer ativar. No exemplo, nós temos essa carta aqui, a amarela. Segundo, o jogador tem que ser dono dela ou tem que ter uma navezinha lá. Senão você não pode ativar. Nesse exemplo, apenas o jogador rosa poderia ativar essa carta. Mas agora, tanto o jogador rosa quanto o branco poderiam utilizar. Para fazer isso, basta pegar então um dado, colocar em cima e realizar as ativações. Esse exemplo fala que para cada ativação eu posso gastar 2 tiles que foram extraídos para ganhar 3 pontos. Poderia ganhar no máximo aqui 9 pontos se eu tiver 6 tiles. Quem ativar essa carta aqui não for o dono é quem tem um robozinho aqui em cima, ele vai dar ao dono da carta uma ativação. Então vamos supor que o jogador branco veio aqui com um dado 3. Ele vai poder ativar aqui, ou seja, ganhar 3 ativações, e o dono da carta, o jogador rosa, vai ganhar uma ativação de graça, sem precisar colocar qualquer tipo de dado. Claro, ele ainda precisa pagar o que está aqui. Depois que você faz esse segundo passo da sequência A, que é você realizar as ações ou no Black Angel ou em cartas de ativação, você vai para o terceiro passo, que é sacar uma carta da cor do dado que você jogou e devolver o dado para o seu estoque. Então, nesse caso aqui, eu peguei um dado amarelo, eu saco uma carta amarela, fico com ela na mão. Depois vou pegar esse dado, vou colocar no estoque, deixando-o novamente disponível. Detalhe, cada jogador só pode ter no máximo 6 cartas de ação no fim do seu turno. Cartas saqueadores não contam, você pode ter quantas você quiser. Se você tiver mais de 6 cartas, você vai ter que descartar a sua escolha até chegar a esse limite de 6. E aqui nós finalizamos a sequência A, que é tudo isso aqui. Ufa! Agora vamos falar sobre a sequência B. Como funciona a sequência B? Ela é composta de 3 passos, que você vai rerolar os seus dados, depois você vai limpar o seu tabuleiro individual e, por fim, mover a Black Angel. Vamos ver cada um desses passos, começando com rerolar os dados. A sequência B, começando com esse passo, pode ser feito a qualquer momento, inclusive com dados que você já tenha. Contudo, se você fizer com dados que tem lá, você vai perder um montante da soma daqueles dados. Então, se o jogador branco quisesse fazer muito essa ação, ele perderia 2 pontos de validação. Então, ele perde 2 pontos de validação e os dados depois vão para o estoque. Se você tiver com um dado de valor estrela, você vai perder 0 pontos. Depois disso, para cada robô que você tem aqui no espaço, você vai pegar um dado. Nesse exemplo, ele tem apenas um em cada. Mas pode ser que tenha mais. Nesse exemplo, então, ele vai pegar um verde, 2 cinzas e 2 amarelos, vai rerolá-los e vai colocar no seu espaço. Isso pode gerar uma situação em que eu tenha mais robôs do que dados. Se isso acontecer, você vai apenas rolar menos dados. Depois de fazer isso, caso você queira, você pode pagar um recurso para o estoque para reservar, travar um dado e colocar aqui na área de segurança. Um dado é apenas um. Esse dado aqui não pode ser utilizado por nenhum jogador, apenas por você. Um detalhe também importante é que se tiver dados danificados lá. Para cada dado danificado que você tenha, que tem um dano desse aqui, você vai perder 1 ponto de vitória por cubinho que tem lá. O jogador ele não pode falar que não vai rolar aquele dado. Então, se ele precisar pegar aquele dado danificado, ele vai pegar, vai perder os pontos de vitória, aí esse dano aqui vai ser devolvido para o estoque e ele vai fazer essa ação normalmente aí. O próximo passo que temos é restaurar o seu tabuleiro individual. Você vai pegar as cartas que você ativou, então essas cartas aqui todas vão ser descartadas,
liberando esses outros espaços novamente, porque você só ativa em espaços que não tenha cartas. E os detritos que você tenha, porventura, aqui nas suas tecnologias, vão para o seu estoque pessoal. E assim você renovou novamente o seu tabuleiro. Ponto importante, não descarte as cartas que estão aqui, porque elas são extraídas e vão valer e vão aumentar os seus pontos de vitória no final do jogo. Por fim, o último passo que nós vamos fazer é movimentar a Black Angel. Para fazer isso, você vai então movimentar a Black Angel um hexágono para frente em linha reta. Depois, essa última trilha aqui, ela vai ser extraída. Então, para isso, você vai pegar todas as cartas que estão nessa trilha e vai realizar os seus efeitos das cartas de neutralização, que tem essas setinhas aqui. Os jogadores que tem lá, os donos das navezinhas, vão ganhar os seus efeitos. Nesse exemplo, o jogador branco, então, vai ganhar um robô e uma espaçonave. Depois, os robôs e espaçonaves que tenham nas cartas, elas vão ser descartadas, não voltam para os jogadores. Mas a carta vai para o seu dono. Então, é nesse momento que ele vai pegar essa carta aqui e vai colocar aqui que foi extraída. E a partir de agora, esse espaço aqui tem 2 pontos a mais de vitória. Isso aqui vai ser feito para todas as cartas que estejam aqui. Lembrando, as cartas de neutralização é agora que elas vão ser ativadas, dando benefício para o jogador. Depois disso, você vai pegar esse tile, vai flipá-lo, vai colocar aqui no último e vai empurrar, fazendo com que a Black Angel continue no meio. Entretanto, cada vez mais está se aproximando aqui esse pass. Se acontecer desse tile que você flipou tiver o tokenzinho do S-Pass, você vai fazer tudo isso. Esse tile vai embora e você vai pegar esse hexágono aqui e vai colocar no hexágono central aqui dessa trilha que você acabou de flipar, fazendo com que esse pé já seja visível. Feito isso, acaba-se a sequência B e começa um novo turno de um novo jogador. E aqui finalizamos as regras para você jogar o Black Angel. E agora vamos falar aí da pontuação final. O jogo ele vai acabar quando a Black Angel chegar em S-Pass, no caso, numa sequência B, porque ela só se move na sequência B, ou se o baralho de saqueadores finalizar quando tiver numa sequência A, que é onde essas cartas vão entrando. Em qualquer um desses pontos, acontecendo isso, aquela rodada é finalizada e vamos para a pontuação final. Por isso que é importante aqui o token de primeiro jogador, porque se for o primeiro jogador que finalizou isso, todos os demais jogadores vão jogar ainda. Agora, se foi o último jogador, o jogo já vai finalizar. E qual é a pontuação final? Além de tudo que você ganhou no decorrer do jogo, você vai pontuar os seus tiles avançados. Lembrando, cada tile que não foi extraído ou que foi extraído, mas que não tenha mais espaço naqueles 3 espaços que você coloca de tiles avançados extraídos, você vai ganhar apenas 4 pontos de vitória no máximo. Então você vai fazer todas essas somas, incluindo os que vocês tiraram do tabuleiro, o que está no tabuleiro, e naqueles 3 espaços do seu tabuleiro individual, e vai somar com o que você já tinha. Depois disso, você vai olhar. O jogo acabou porque a Black Angel chegou em S-Pass? Se sim, os jogadores poderão somar os seus robôs, as suas naves, seus recursos, dividir por 2, arredondando para baixo e somar esses pontos de vitória. Então vamos supor que no final do jogo o jogador branco tinha 2 robôs, 3 recursos. Então ele vai ter 5 dividido por 2, ele vai ganhar 2 pontos de vitória. Entretanto, se o jogo acabou porque foi por cartas de saqueadores, aí os jogadores não vão fazer essa soma. Isso só acontece se a Black Angel chegar no S-Pass. Quem tiver mais pontos de vitória é o vencedor. Se ambos tiverem a mesma quantidade de pontos de vitória, ou melhor, de pontos de validação, os jogadores vão compartilhar a vitória. Bom, gente, aqui eu expliquei as regras aí para você jogar o Black Angel. Essas regras aí, elas vão servir para a quantidade de jogadores e também para as regras avançadas. Rapidamente vou falar aqui o que vai mudar para um jogo de 2 jogadores e também a parte avançada, beleza? Então, para um jogo de 2 jogadores, o que você vai fazer? Além de ficarmos somente com 5 tiles desse, lembrando que para 3 ou 4 terá mais 2 tilezinhos, você vai pegar uma cor aqui que não está sendo utilizada, vai colocar em um espaço, só para você saber que está lá, e um robozinho em cada um desses espaços aqui. Consequentemente, esses robôs aqui vai ter também um dado de cada cor, que vai ficar aqui no seu espaço. Os jogadores poderão pegar esses dados também do robô neutro, tá? Só que você vai pagar para o estoque e não para o jogador.
toda vez que um jogador for fazer a sequência B, ele também vai ter que verificar os dados do jogador neutro. Para isso, ele vai olhar o seguinte: dados de valor 1, 2 ou 3 ficam aqui no espaço dele. Mas dados de valor 0, ou seja, estrela, você vai pegar o dado e vai devolver para o estoque. Depois disso, para cada robozinho que você tenha, você vai pegar um dado que não tenha já no estoque dele. Então, o robô ele só vai ter sempre 3 dados, um de cada cor. Mas aqui vem um detalhe. Toda vez que um jogador no decorrer do jogo colocar em um espaço de trabalho, você vai expulsar aquele robô neutro. Isso pode fazer que no decorrer do jogo não tenha mais robozinhos e, consequentemente, não vai mais precisar rerolar dados para ele. E a variante avançada, como é que funciona, Paladino Monge? As regras são as mesmas, mas aqui nós vamos ter um detalhe com relação aos tiles e também na hora que você vai pegar uma carta de missão. A primeira coisa é que os tiles eles vão ficar no seu lado avançado, que é o que eu já mostrei lá no começo do vídeo, que tem aquela faixa branca, e você vai comprar eles e vai colocar também aqui com essa faixa branca. Esses tiles aqui, eles dão uma única ativação que dá uma melhoria em um tipo de ação. Então, quando você fizer essa ação, e essas ações são relativas ao tabuleiro de Black Angel, você vai poder melhorar aqui. Nesse exemplo, por exemplo, você vai poder, para cada cubo de dano que você tirar, você vai ganhar 2 pontos de vitória. Então, quando eu fizer a ação lá que tira cubo, que é essa ação cinza aqui, eu posso ativar, vou ganhar esses pontos de vitória, e aí eu vou flipar esse tile, fazendo com que ele fique agora no seu modo básico. E aqui tem um detalhe, porque o modo básico ele não é ruim não, tá bom? Porque os tiles que estão no seu modo avançado, eles não são ativados. Então, quando eu coloco uma carta aqui, eu não posso ativá-lo, somente o que tem o íconezinho de detrito. Mas se eu quiser, quando eu coloco uma carta, eu posso sim flipar ele sem problema nenhum para realizar a sua ativação. Então, essa é a primeira grande diferença. Você vai usar os dois lados, sempre mostrando o lado avançado e quando você entra aqui também pelo lado avançado. E a segunda diferença é que ao sacar cartas lá na sequência A, você vai sacar 2 cartas ao invés de uma, vai ficar com uma delas e a outra descartada. Essas aí são as diferenças para você jogar a variante avançada. Prontinho, minha gente? Expliquei as regras para você do Black Angel. Primeira coisa, vocês viram que foi um pouco difícil a gente conseguir colocar um enquadramento na câmera. Porque sim, o jogo tem muitos componentes. São 2 tabuleiros que de certa forma fica um grande tabuleiro, né? Um tabuleiro maior, bem grandão, e que fica tão bonito quando você junta eles assim, do jeito que o manual fala, que vale a pena você tentar fazer isso. Claro que nada impede você alterar ele da forma que o seu espaço permitir. As regras em si, elas são muito bem explicadas no manual, apesar de ter alguns pequenos detalhes que podem passar despercebidos. E que aí quando você está jogando, você se pergunta, caramba, é isso aqui? Mas quando você vê, no manual está explicado de uma outra forma. Porque ele acaba explicando algumas coisas nas observações que tem dentro do manual. Tanto o inglês quanto o em português. Quanto às regras, bom, eu não vou falar que é um jogo com regras simples e fáceis, porque não é, né? O Black Angel não é um jogo inicial, ele é um jogo já médio, então tem uma complexidade de regras um pouco maior, principalmente porque é muita coisa que você precisa gerenciar ali. Você tem os seus robôs, aí você precisa fazer com que os seus robôs entrem ali nos espaços padrão para conseguir mais dados, porque esses dados vão ser utilizados para ações dentro da Black Angel, que pode ali alterar muitas coisas que está acontecendo no jogo. Você pode derrotar saqueadores, você pode tirar danos de cubo, que aí vira detritos, que você ativa suas tecnologias, e você precisa lançar missões também. E lá vai ter cartas que vai te dar pontuação ou algum tipo de ação que também são bem interessantes. E tudo isso baseado nas cartas que você tem que ter na sua mão, e essas cartas podem te pontuar mais no final do jogo, ao mesmo tempo que pode também te auxiliar lá no meio, no decorrer do jogo, com algum tipo de ação, ou mesmo de pontuação, além das tecnologias avançadas que te pontuam no final do jogo, e elas vão pontuar determinados tipos de situações, às vezes mais detritos, tipos de tecnologia, que vão te dando um caminhar ali para você conseguir pontuar. Ufa, você viu? É muita coisa a se pensar. Então, o peso estratégico do jogo é bastante grande, e por isso mesmo eu coloco aqui que ele é um peso médio. Agora, isso deixa o jogo pesado, ele vai deixar um jogo ali que, poxa, eu não vou conseguir entender na primeira partida? É errado. Você consegue na primeira partida já saber como que o jogo funciona. Claro, ele não é um jogo fácil de dominar, mas na primeira partida mesmo ali você já vai saber o que precisa
para jogar o Black Angel. E aí é palmas mesmo pro designer, porque ele consegue colocar uma complexidade de regras bem balanceado com o que o jogador vai jogar. O peso em si do Black Angel está na mais parte estratégica e planejamento do jogador, o que eu acho bem legal. Espero que esse vídeo aqui tenha ensinado vocês a jogar o Black Angel. Existe a variante avançada, que eu indico demais para vocês jogarem, mas comece primeiro com a variante normal e depois você coloca a variante avançada. Com relação à variante solo, eu vou trazer as regras no quadro Era Solo Quem Me Faltava e vale muito a pena. Muito desafiador. Como é difícil ganhar da inteligência chamada Hall. Mas eu vou falar sobre o modo solo no quadro específico dele. Aqui eu quis só passar rapidamente um overview das regras. Eu acho que as regras, apesar de serem muitas, elas não são tão difíceis de aprender. Numa primeira partida você consegue aprender e principalmente traz um peso estratégico, um planejamento, tanto na hora quanto no futuro, muito interessante para os jogadores, que se você gosta desse estilo de jogo, vai valer a pena você conhecer Black Angel. E se quiser adquirir esse e outros jogos, você vai aonde? Na Geekstuff Shop. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo, Paladino, e até a próxima. Fui!